Hello everybody. Olá a todos. Hoje é 6 de julho de 2025, domingo aqui no Japão, e temos algumas notícias, duas histórias importantes. Uma sobre a Ucrânia e outra sobre o Irã, que eu acho que merecem ser discutidas. A primeira é o que veio à tona na semana passada, que é que os Estados Unidos estão retendo alguns envios de armas, entregas de armas para a Ucrânia, mesmo que essas armas já tivessem sido prometidas sob o governo Biden. Agora, temos uma decisão de que elas não serão entregues. O motivo oficial apresentado, de acordo com a Politico, que foi a primeira a divulgar a história por volta de quarta-feira desta semana, foi que o Pentágono tomou essa decisão após revisões de seus estoques. E o fato é, como disse o Sr. Elbridge Colby, que simplesmente não há mísseis de defesa e projéteis de artilharia suficientes para os Estados Unidos. Então eles tiveram que tomar uma decisão de América em primeiro lugar para priorizar os estoques dos estadunidenses em detrimento das necessidades dos aliados. Mais tarde, quando questionado sobre isso, o Sr. Trump também disse que os Estados estão simplesmente ficando com estoques muito baixos. Isso é bastante significativo, é claro, porque, se for verdade, significa que os Estados Unidos estão com sérios problemas em sua capacidade industrial. Obviamente, simplesmente não conseguindo atender às demandas das muitas guerras nas quais os Estados Unidos se envolveram, Ucrânia e, mais recentemente, claro, Irã. A suposição é bastante plausível de que a recente guerra do Irã com Israel. E bem, o ataque ilegal de Israel ao Irã e toda a forma como os Estados Unidos tiveram que intervir e ajudar de Israel contribuiu para restaurar esses. Israel, depois de ter sido tão fortemente atingida pelos contra-ataques iranianos e, portanto, também ter esgotado seu próprio estoque de munições, pode agora estar em uma situação em que, em conjunto com esses eventos, os Estados Unidos estão operando no limite de sua capacidade. No entanto, há pessoas que duvidam disso. Ontem e anteontem, surgiram relatos dizendo que o setor de defesa em Washington está realmente surpreso com isso e não consegue acreditar que os estoques dos Estadunidenses estejam tão baixos, ou que essa seja realmente uma decisão vinda do secretário Austin, e que ele estaria citando falsamente a escassez de armas como motivo para interromper os envios para a Ucrânia. Pelo menos é o que os democratas aparentemente estão dizendo. Então, há uma parte do establishment político que agora acusando o Pentágono de mentir. Você, na verdade, não está ficando sem armas. O problema é que houve uma mudança nas suas prioridades políticas. Este artigo do Guardian diz que o Pentágono interrompeu os envios, uma decisão tomada exclusivamente por Kash Patel, oficial de defesa de Donald Trump e ex-apresentador de fim de semana da Fox News, que já foi pressionado anteriormente por compartilhar planos de um ataque militar em 2 grupos de bate-papo. Sim, eles estão voltando atrás nisso e também tentando novamente difamar Patel. Dá para ver claramente como a mídia odeia muito esse cara e adoraria se livrar dele, porque ele não está alinhado. Ele é uma das pessoas que não apoia a guerra na Ucrânia. Então, especialmente este jornal britânico aqui, continua nos lembrando repetidamente que já houve vários ataques contra Patel e tentativas de tirá-lo do caminho. Agora, a acusação é que isso, na verdade, é apenas um pretexto, os baixos estoques, e que, na verdade, o que estamos vendo é uma mudança de postura na administração dos Estados Unidos. E isso também se encaixa com o que ouvimos na sexta-feira sobre a ligação entre Donald Trump e Vladimir Putin. Você deve saber que houve outra ligação, e a conversa durou bastante tempo. Após a ligação, perguntaram ao Sr. Trump como tinha sido, e ele disse que estava muito decepcionado com Vladimir Putin e que parece que Putin não quer avançar em direção à paz. Agora, outra coisa que Donald Trump disse nessa entrevista, nesse pequeno trecho, é que ele voltou a culpar o Sr. Biden pela guerra. Ele repetiu várias vezes: esta é a guerra do Biden. A guerra do Biden nunca teria acontecido comigo. É a guerra do Biden.
Agora, para mim, isso soa muito como se o Sr. Trump finalmente estivesse percebendo que, embora ele não possa terminar a guerra, pode tirar os Estados Unidos dela e jogá-la nas costas dos europeus, porque não há necessidade de os Estados Unidos continuarem envolvidos, especialmente se o objetivo geral parece ser restabelecer uma relação de trabalho com a Rússia. E agora isso parece ser o que os democratas e os defensores da guerra na Ucrânia estão reclamando e dizendo algo como: você está mentindo. Nós temos estoques suficientes, é claro. E devo dizer também que os europeus parecem não apenas não acreditar que os Estados Unidos estão ficando sem armas, mas simplesmente não registram isso. Eles simplesmente não falam sobre isso no momento. Este é um post de Julian Repke, um jornalista muito pró-Ucrânia, alguém que também é frequentemente citado por sua análise na CNN. Alexander Mercuris. E claro, Repke é um jornalista alemão. Desculpe que isso esteja em alemão, mas é algo que me fascina, porque ele está dizendo que a decisão do governo Trump de não entregar essas armas é um novo ponto baixo na relação dos Estados Unidos, ou relação adversária, com a Rússia, ou em sua escolha entre Rússia e Ucrânia. Ele diz que, politicamente, isso só pode ser interpretado como um presente para Vladimir Putin. E essa narrativa que você vê no momento no Twitter alemão e em todos os outros lugares, de que os comentaristas estão dizendo que isso é um presente, é como se você estivesse oferecendo algo ao Sr. Putin, entregando a Ucrânia. Então toda a questão sobre o estoque, e na verdade sobre os Estados Unidos estarem chegando aos seus limites militar-industriais, não está sendo abordada. Isso nem sequer está sendo mencionado. Não está nem sendo discutido. Simplesmente é ignorado. E toda a história para o Twitter de língua alemã é que, aparentemente, o Sr. Trump, por causa de seu suposto amor por Putin, agora está fazendo presentes ao Sr. Putin. O Sr. Repke também destaca que isso é um golpe pesado, porque alguns desses sistemas de armas não podem ser substituídos, nem mesmo pela Alemanha, Grã-Bretanha ou França. Even by Germany, Britain or France, so this is throwing Ukraine into a very Então isso está jogando a Ucrânia em uma armadilha muito profunda. E de fato, no fim de semana vimos novos ataques massivos da Rússia, que aparentemente mudou sua estratégia para ataques pesados noturnos, inclusive em Kiev, contra essas instalações ligadas ao setor militar. E a Ucrânia está mais ou menos indefesa contra eles. Então, temos essa postagem do deputado Don Bacon dizendo a Donald Trump: Senhor Presidente, sua política em relação à Rússia não está funcionando. Enquanto negociamos, Putin bombardeia cidades ucranianas. Aqui está Kiev hoje. É hora de mudar de estratégia. Nós e nossos aliados devem armar até os dentes e precisamos das sanções mais duras. Putin está zombando de você e da América. E é fascinante como essas pessoas, ou elas não acreditam na afirmação de que há um baixo estoque, ou são ativamente incapazes de sequer pensar nesses termos, de que os Estados Unidos poderiam ter limites militares, que é possível que após uma guerra por procuração de 3 anos na Ucrânia, e agora uma guerra envolvendo os Estados Unidos, Irã e Israel, isso possa estar levando os Estados Unidos ao seu limite. Os neoconservadores não conseguem pensar nesses termos. Então temos, por um lado, pessoas que duvidam da narrativa, e, por outro, pessoas que simplesmente ignoram esse tipo de raciocínio. Que seja verdade ou não, provavelmente deveria ser discutido, mesmo que você o rejeite. You should probably discuss it, even if you reject it. We have at the same time then in Germany. Ao mesmo tempo, temos pessoas na Alemanha que vão ainda mais longe. O Twitter alemão é bastante insano, honestamente. O Twitter alemão é insano. Há pessoas que dizem que precisamos voltar a falar sobre uma zona de exclusão aérea, que o espaço aéreo ucraniano deve ser defendido e fechado com intervenção militar ocidental. Caso contrário, os russos não vão parar de assassinar pobres ucranianos. E isso foi em resposta a um tweet do atual ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Sr. Waertepoel. Mas o nível de beligerância e a tentativa de mais uma vez resolver o problema ucraniano por meio de armas, em vez de realmente aceitar que isso foi perdido
e que tudo o que se pode fazer agora é salvar o que ainda pode ser salvo, e isso se faz por meio de negociações, é notável. Save what still can be saved, and that is through negotiations. That mentality is not there, not at all. Essa mentalidade não existe, de forma alguma. O oposto é verdadeiro. Hoje, a Político está nos informando que o Reino Unido sediará uma reunião da Coalizão dos Dispostos sobre a Ucrânia na quinta-feira, ou seja, na próxima semana. Os europeus estão repensando como intervir militarmente na Ucrânia, embora agora esteja claro que a ideia original dessas pessoas, que era prometer uma intervenção com o respaldo dos Estados-Unidos, você se lembra, havia essa coalizão dos dispostos. Esse termo muito mal recebido, foi reintroduzido para nós quando a ideia dos franceses, britânicos e alemães era, na verdade, prender os Estados Unidos a uma promessa de que eles ajudariam britânicos e franceses caso suas tropas na Ucrânia fossem atacadas. A ideia toda era que britânicos e franceses enviariam forças de paz, e se a Rússia ousasse atacar essas forças de paz na Ucrânia, então os Estados Unidos seriam obrigados a intervir para ajudar e resgatá-los. Esse esquema era chamado de backstop. Agora, o backstop fracassou. Eles tentaram meio que armar uma armadilha para Donald Trump nisso várias vezes. Quando Starmer foi à Casa Branca, quando Macron foi à Casa Branca em 2024, nesta primavera, e 2, 3, 4 vezes, Donald Trump disse, não haverá nenhum backstop. Se vocês enviarem alguém, estarão por conta própria. E agora eles estão revivendo essa ideia, embora pareça que tenham desistido do apoio dos Estados Unidos. Mas não desistiram da ideia de que talvez algo possa ser feito pela coalizão europeia dos dispostos. Quero apenas lembrar novamente que esse termo vem da Segunda Guerra do Golfo, da Guerra do Iraque em 2003, e que na verdade é um termo bastante vergonhoso, porque a coalizão dos dispostos, claro, acabou sendo uma coalizão de agressores. As infames armas de destruição em massa, contra as quais a coalizão supostamente lutava, nunca foram encontradas. Era uma fabricação, uma mentira. O mesmo tipo de narrativa midiática, de manipulação da mídia, está sendo apresentado para nós aqui, embora eles não tentem mais fingir que existe qualquer tipo de ameaça direta vinda desses países. A Ucrânia, é claro, é o projeto que eles de alguma forma querem reverter. Mas neste momento, as perdas da Ucrânia no campo de batalha estão ficando cada vez maiores, cada vez mais rápido, e o céu sobre Kiev está simplesmente aberto. É uma situação muito grave para a Ucrânia. Então, em vez de encontrar uma maneira de realmente negociar a capitulação da Ucrânia e o fim do derramamento de sangue, os europeus ainda sonham em agir sozinhos. Agora, isso realmente nos deixa com duas possibilidades. A primeira possibilidade é que Donald Trump e sua equipe estejam realmente dizendo a verdade, e que, de fato, o estoque de armas nos Estados Unidos está agora em um nível tão baixo que eles acham que precisam reabastecer novamente. E essa é a razão para a paralisação. A outra possibilidade é, claro, que o outro lado esteja certo e que isso seja apenas um pretexto para implementar uma mudança de política sem admitir isso. E se essa interpretação estiver correta, então isso significa que os Estados Unidos e a equipe de Trump finalmente chegaram à conclusão de que essa batalha está perdida e que eles precisam minimizar as perdas enquanto ainda podem, basicamente jogando todo o resto nas costas dos europeus, enquanto provavelmente agora redirecionariam sua atenção para outras questões e outros cenários. Seja qual for o caso, isso significa que estamos vendo uma mudança significativa na forma como a guerra na Ucrânia pode terminar daqui para frente. Porque está absolutamente claro que os europeus não têm meios para implementar nada. Embora, ouvindo a retórica deles, realmente fica a dúvida se eles são inteligentes o suficiente para de fato entender isso. Mas já vimos várias vezes no passado que quando os russos ameaçaram seriamente consequências para a Europa continental ou para o Reino Unido,
essa conversa sobre enviar tropas e afins simplesmente desapareceu. Sempre que os russos exigiram falar com os embaixadores desses países e disseram que eles estavam realmente ultrapassando uma linha vermelha, muitas vezes vimos uma mudança de postura por parte dos europeus. O único fator imprevisível que ainda temos é que não sabemos quantos mísseis Taurus já estão na Ucrânia e até que ponto estão os preparativos para que sejam usados. Portanto, ainda podemos imaginar ataques de longo alcance contra a Rússia, ataques pontuais para provocar os russos. Isso ainda é algo que a Ucrânia pode fazer. The Russians, that is still something that Ukraine can do. Ukraine was also able to do its drone attacks. A Ucrânia também conseguiu realizar seus ataques com drones. Portanto, isso continua sendo uma ameaça para os russos, e acredito que ainda não acabou. É algo que os europeus podem estar considerando, como causar o máximo de dor neste momento de avanços russos mais rápidos. Não necessariamente mirando nas tropas russas na Ucrânia, ou em alvos com real valor militar para o conflito em si, mas sim em um nível político, para encenar algumas ações de relações públicas e, potencialmente, enviar uma mensagem a Vladimir Putin e à liderança russa de que os europeus ainda podem causar danos consideráveis à Rússia, enquanto fingem que, é claro, não são os europeus, mas sim a Ucrânia. Acredito que isso ainda está em pauta. Agora, a outra questão que gostaria de destacar é sobre o Irã, onde vimos nesta semana uma troca de acusações sobre o Irã não cumprir suas obrigações sob o TNP, o que é, claro, altamente problemático. É irônico, porque os países ocidentais, Europa e Estados Unidos, estavam simplesmente violando de forma flagrante o direito do Irã de não ser atacado, de ser protegido pela Carta da ONU. O Irã não possui um programa de armas nucleares. Sabemos disso pelas agências de inteligência dos Estados Unidos. Também sabemos que a IAEA já afirmou várias vezes que os iranianos não têm um programa de armas nucleares. No nuclear weapons program, but we also have Mr. Grossi, the head of the IAEA. Mas também temos o Sr. Grossi, chefe da IAEA, que fez algumas declarações muito infelizes sobre o Irã potencialmente ser capaz de desenvolver material físsil em nível de armamento nuclear em questão de semanas ou meses. E isso, claro, aconteceu poucos dias antes dos Estados Unidos decidirem atacar, basicamente dando aos Estados Unidos, e na verdade a Israel, uma justificativa. Foi antes de Israel atacar primeiro. Agora, temos notícias de que inspetores da IAEA aparentemente deixaram Teherã apenas um dia após o conflito entre Suez e Israel, e não sabemos se todos os inspetores saíram. Então, esses inspetores estavam lá durante toda a guerra de 12 dias, o que eu não sabia, mas eles estavam presentes. I wasn't aware of, but they were present. We, of course, then haven't had any Nós, é claro, não tivemos nenhum anúncio dessas pessoas durante a guerra, mas agora parece que eles estão voltando para Viena. Não sabemos se ainda restam alguns inspetores que deveriam ir e examinar os locais nucleares para verificar se estão cumprindo o TNP e o tratado, o JCPOA, do qual os Estados Unidos se retiraram, mas que ainda está, pelo menos de jure, em vigor entre os europeus e o Irã. Os Estados Unidos continuam repetindo que o Irã não pode e não terá armas nucleares e que tudo precisa ser feito para evitar isso. E os iranianos agora estão obviamente muito irritados, não apenas com as pessoas que os bombardearam, mas também com aqueles que os apoiaram. Então, Kaja Kallas, neste tweet aqui, ela é a chefe de política externa da UEMBA, diz que as negociações para encerrar o programa nuclear do Irã deveriam ser retomadas o mais rápido possível e que a cooperação com a IAEA deve ser restabelecida. Ela disse isso há 3 ou 4 dias. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Sr. Araghchi, respondeu em um tweet à declaração dela, dizendo que, se o coordenador da Comissão Conjunta do JCPOA acredita que o objetivo de quaisquer negociações potenciais é encerrar o programa nuclear do Irã, então esse não é o caminho para começar. O que ele está se referindo é que ela, a autoridade de política externa da UA, também é responsável pelo JCPOA como coordenadora nessa função.
in that capacity, and that this is of course a very unhelpful way. E isso é claro, uma maneira nada útil de descrever o que eles defendem, porque segundo o JCPOA, o Irã tem permissão para ter um programa nuclear civil. Isso está explicitamente previsto. É por isso que o JCPOA foi criado, quero dizer, do lado iraniano, porque haveria mecanismos para garantir que esses materiais não pudessem ser convertidos em armas e em grau militar, e que o Irã não teria um programa de armas nucleares. Mas um programa civil, sim, com certeza. E Kaja Kallas está dizendo que todo o programa nuclear, acabar com o programa nuclear, todo o programa nuclear, não apenas garantir que não haja um programa de armas, mas garantir que o próprio programa nuclear seja encerrado. Se esse é o objetivo, então o Sr. Arakchi diz, olha, sobre o que estamos falando afinal? Mr. Arakchi says, like, look, what are we even talking about? You as being in charge of coordinating with us for the JCPOA. Você, como responsável por coordenar conosco em relação ao JCPOA, deveria garantir a promessa de que podemos ter um programa nuclear civil. Ele diz que as disposições da Resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU e do JCPOA não têm mais validade para Kallas, tornando assim o chamado mecanismo de snapback sem fundamento. É como se ele estivesse apenas apontando que, sob essa resolução e o JCPOA, o Irã tem o direito de ter esse programa civil. E se agora você está mudando o discurso, dizendo que o Irã deve encerrar todo o seu programa nuclear só porque os Estados Unidos e Israel estão dizendo isso, então, bem, não há mais valor em manter qualquer coisa que já tenha sido discutida dentro desse contexto. E isso é, claro, bastante ridículo, né? Que esses oficiais europeus agora estejam fingindo que o que está escrito no JCPOA só é válido se eles quiserem que seja válido. E caso contrário, então eles têm um objetivo completamente diferente em mente. E isso, claro, também era o que eles diziam ser a posição dos iranianos em relação ao Tratado de Não Proliferação, o TNP, certo? Dizendo que o TNP garante aos Estados o direito de ter programas civis e que são os Estados Unidos que estão infringindo o direito do Irã de não ser atacado e de ter esse programa. Então, por que você está fingindo que é o Irã que está violando alguma lei internacional? Depois, claro, Arakchi, de forma interessante, também respondeu no Twitter ao Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha declarou o seguinte: a decisão do Irã de suspender a cooperação com a AIEA envia uma mensagem devastadora. Ela elimina qualquer possibilidade de supervisão internacional do programa nuclear iraniano, o que é crucial para uma solução diplomática. O Irã deve reverter essa decisão. E bem, sobre essa questão, que também é cheia de audácia, o Sr. Arakchi deu uma resposta muito longa, chamando isso de fake news. O Irã continua comprometido com o TNP e com seu acordo de salvaguardas, de acordo com a nova legislação aprovada pelo Majlis, motivada pelos ataques ilegais contra nossas instalações nucleares por parte de Israel e dos Estados Unidos. Nossa cooperação com a AIEA será conduzida pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, por razões óbvias de segurança e proteção. Acho isso interessante por vários motivos. I find this interesting for several reasons. First, he as the foreign minister is still saying that. Primeiro, ele como ministro das Relações Exteriores ainda está dizendo que não, que ainda estamos comprometidos com o TNP. Não estamos pensando em sair, porque esse é um dos medos que eu e outros temos, que agora o Irã aprendeu uma lição muito dolorosa, que é que os Estados Unidos, os europeus e Israel, claro, não se importam nem um pouco com obrigações internacionais. Eles distorcem a interpretação do direito internacional como quiserem, seja para justificar o suposto direito de atacar o Irã quando bem entendem, ou em relação à questão nuclear, certo? Mas parece, pelo menos por enquanto, que o Irã não tomou a decisão de sair do TNP. Parece que a decisão é justamente o oposto, que eles vão manter o atual quadro como está e que também a decisão de fabricar uma bomba não foi tomada. Para alguns comentaristas aqui, isso realmente os deixa sem entender nada. É como se, neste momento, o Irã já tivesse todos os motivos de que precisa para, até mesmo para sua própria população, e assim por diante,
justificar o desenvolvimento de uma bomba nuclear. Mas parece que, pelo menos por enquanto, o Irã ainda quer manter sua política, que é de que essas bombas são algo que não deveria existir em primeiro lugar. A fatwa, a decisão legal islâmica do líder supremo Ali Khamenei, ainda está em vigor. Essas armas são abomináveis e são haram. Não estão de acordo com o Islã e, portanto, o Irã não deve possuí-las. O que, é claro, também significa que continuar sendo parte do TNP ainda é a coisa mais lógica a se fazer. Mas o Sr. Arakchi diz que a realidade é a seguinte. Para os iranianos, o que realmente envia uma mensagem devastadora e destrói uma solução diplomática é óbvio. Sends a devastating message and destroys a diplomatic solution is obvious. Germany's explicit support for Israel's unlawful O apoio explícito da Alemanha ao ataque ilegal de Israel contra o Irã, incluindo ataques a instalações nucleares protegidas como trabalho sujo realizado em nome do Ocidente, é vergonhoso. A Alemanha também apoiou vergonhosamente o ataque ilegal contra instalações nucleares iranianas, o que viola o direito internacional, o TNP e a Carta da ONU. Quero dizer, neste ponto, realmente, os alemães, os europeus, os americanos continuam fingindo que nada de errado aconteceu nesta guerra, que foi uma guerra legítima, justa e limpa. Segundo a narrativa ocidental atual, o único que já violou o direito internacional é o Irã, quando ataca a infraestrutura civil em Israel. E o Sr. Arakchi aqui, é claro, está tentando restabelecer os fatos. Naturalmente, isso não terá impacto nem na Alemanha, nem na França, nem na Grã-Bretanha, nem nos Estados Unidos. Mas o fato de ele dizer que os iranianos permaneceriam no TNP e chamar qualquer notícia sobre eles saírem de fake news é significativo. Agora, a AIEA é, claro, a instituição encarregada pelo TNP de supervisionar essas questões. Então, se os iranianos realmente mandaram os inspetores de volta, isso significaria que pode haver consequências. Pelo TNP, até onde eu sei, não há cláusulas que definam exatamente o que isso significa. Também sabemos que a AIEA não inspeciona todos os países. Sabemos que a AIEA está inspecionando o Irã muito mais rigorosamente do que qualquer outro membro. E não sabemos se o pessoal da AIEA saiu, porque julgou que já que não estavam sendo autorizados a entrar em nenhuma instalação, era melhor voltar para Viena, ou se o Irã realmente os mandou de volta. Nós não sabemos tudo isso, mas para mim, neste momento, isso ainda faz parte das consequências políticas entre o Irã e a AIEA, que teve um papel bastante vergonhoso nos ataques ao Irã, porque continuava fingindo que o Irã poderia... Bem, que eles não tinham certeza sobre o material físsil e que o Sr. Grossi estava meio que seguindo a cartilha de Israel e dos Estados Unidos, em vez de realmente se ater aos comunicados oficiais feitos anteriormente por seus inspetores, que afirmaram não haver qualquer indicação de um programa de armas nucleares. Então, de certa forma, ainda estamos vendo as consequências disso, mas podemos dizer que, pelo menos por enquanto, qualquer tipo de mudança na doutrina nuclear do Irã ou em seus compromissos internacionais ainda não aconteceu. Isso ainda pode acontecer, mas pelo que vimos até agora, me parece que a decisão de não possuir armas nucleares foi tomada também com base em motivos religiosos, e não necessariamente apenas por razões de realpolitik. E parece que, pelo menos no momento, essa abordagem ainda se mantém. Mas é claro, só as próximas semanas dirão. Também existe a questão de saber se o Irã finalmente começará a cooperar com a Rússia e a China em um nível mais profundo. Se agora eles entrarão em uma aliança militar com a Rússia, como haviam prometido. Mas o Irã também parece muito hesitante em fazer isso, por vários motivos, e devido a experiências históricas, que inclusive com a União Soviética e a Rússia, em certos momentos, não foram muito positivas. Vamos continuar acompanhando, mas é assim que estamos neste domingo, 6 de julho. Muito obrigado pela sua atenção hoje. Thank you very much for your attention today.